a conta de combustível sobe, a passagem aumenta, e mesmo assim, milhões dependem de ônibus todos os dias. Em muitas cidades, basta um atraso no transporte para destruir uma rotina inteira. Gente perde entrevista, chega tarde ao hospital, fica presa horas no trânsito. Só que quase ninguém percebe uma mudança silenciosa que transformou os ônibus modernos em máquinas muito mais eficientes. Numa garagem antiga, iluminada por lâmpadas amareladas, um mecânico empurra uma enorme tampa metálica na traseira de um ônibus urbano. O cheiro de óleo quente mistura com borracha queimada. Ventiladores industriais fazem um ruído grave enquanto o motor vibra escondido atrás do último banco. Não existe truque secreto ali. Não existe tecnologia impossível. Apenas uma decisão de engenharia que mudou cidades inteiras sem chamar atenção. Colocar o motor atrás resolveu problemas reais de espaço, segurança e acessibilidade, mas também criou novos desafios difíceis. E não, isso não torna o ônibus perfeito, nem elimina custos enormes de manutenção. O detalhe surpreendente é outro. Essa mudança custou menos do que muitos sistemas modernos prometidos hoje. Então, por que um simples reposicionamento mecânico alterou completamente a maneira como milhões de pessoas se movem diariamente? Durante décadas, entrar num ônibus urbano era cansativo, antes mesmo da viagem começar. O piso era alto, o corredor parecia apertado, e perto do motorista existia uma enorme caixa metálica invadindo o espaço interno. Crianças tropeçavam ali constantemente. Idosos precisavam segurar nos bancos para subir aquele degrau. Estranho, em horários cheios, passageiros literalmente travavam o fluxo da entrada. O problema parecia pequeno até as cidades crescerem rapidamente. Na década de 1950, algumas rotas já transportavam milhares de pessoas por dia. Cada segundo perdido numa parada criava atrasos em cadeia. Motoristas reclamavam da dificuldade para enxergar passageiros próximos da porta. Mecânicos reclamavam do calor acumulado na cabine. E empresas reclamavam dos custos crescentes. Foi nesse momento que engenheiros começaram a testar algo considerado estranho para a época: tirar o motor da frente completamente. A ideia parecia arriscada. Afinal, caminhões funcionavam daquele jeito havia décadas. Só que ônibus urbanos tinham uma missão diferente. Eles precisavam parar constantemente, acelerar de novo e suportar o uso intenso diariamente. Um veículo comum não aguentaria aquela rotina pesada por muitos anos. Algumas cidades americanas começaram experiências discretas com motores traseiros. Os primeiros testes mostraram uma surpresa inesperada. Passageiros embarcavam mais rápido. O fluxo interno melhorava imediatamente. Pessoas com dificuldade de mobilidade conseguiam circular com menos esforço. Isso parecia apenas conforto, mas escondia um impacto financeiro enorme. Menos tempo parado significava viagens mais eficientes. E eficiência no transporte urbano vale milhões. O curioso é que muita gente nem percebeu essa transformação acontecendo. Não houve propaganda gigantesca. Nenhuma campanha revolucionária apareceu na televisão. Os ônibus simplesmente mudaram aos poucos. Um modelo novo chegava. Depois, outro, e de repente, o motor já não estava mais perto do motorista. Só que mover centenas de quilos para trás alterava totalmente o equilíbrio do veículo. E foi exatamente aí que começaram os desafios que quase fizeram algumas empresas desistirem da ideia. Os primeiros ônibus motorizados pareciam caminhões adaptados às pressas. Isso não era coincidência. Muitas fabricantes realmente usavam plataformas de carga para construir transporte coletivo. O motor ficava na frente porque era mais simples aproveitar peças já existentes. Na época, ninguém pensava muito em acessibilidade ou conforto urbano.
O objetivo era apenas mover pessoas de um ponto ao outro. Só que as cidades mudaram rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. A população urbana explodiu. Novos bairros surgiram longe dos centros. E os sistemas de transporte começaram a enfrentar uma pressão absurda. Em cidades movimentadas, alguns ônibus faziam dezenas de paradas por hora. O sobe e desce constante revelou defeitos graves do modelo antigo. O eixo dianteiro sofria desgaste excessivo. Pneus precisavam ser trocados com frequência. O peso concentrado na frente destruía componentes mecânicos muito antes do esperado. Algumas empresas perceberam que estavam gastando apenas mantendo veículos operando enquanto isso, fabricantes europeias experimentavam soluções diferentes. Algumas colocaram o motor embaixo do piso, outras moveram parcialmente o conjunto mecânico para trás. Nem todos os projetos funcionaram bem. Certos modelos superaqueceram rapidamente. Outros criaram vibrações desconfortáveis dentro da cabine. Mas uma descoberta chamou atenção imediatamente. Quando o motor saía da frente, o ônibus ficava muito mais fácil de circular internamente. Essa vantagem parecia pequena olhando de fora. Porém, dentro da lógica do transporte urbano, ela era gigantesca. Um corredor livre acelerava embarques, facilitava evacuações, melhorava o acesso de idosos e permitia transportar mais passageiros sem ampliar o tamanho do veículo. Na década de 1960, muitas cidades já entendiam que o futuro dos ônibus urbanos dependia desse novo layout. Mesmo assim, ainda existia resistência. Alguns mecânicos odiavam trabalhar em motores traseiros porque o acesso inicial era complicado. Certos motoristas reclamavam da sensação diferente ao dirigir, e alguns gestores tinham medo dos custos de adaptação, só que havia uma vantagem impossível de ignorar. O novo formato estava tornando o transporte coletivo mais eficiente, sem exigir estradas maiores ou veículos gigantescos. Mover o motor para trás parece simples, olhando superficialmente. Na prática, isso obrigou engenheiros a reinventarem quase metade do ônibus. Um motor tradicional ocupa muito espaço verticalmente. Ele precisa respirar, resfriar e transmitir força para as rodas. Quando tudo ficava na frente, a mecânica seguia uma lógica parecida com caminhões comuns, mas atrás o espaço era limitado. Então surgiu uma solução inteligente. Muitos fabricantes passaram a instalar o motor deitado horizontalmente. Isso reduzia a altura e liberava espaço interno. O resultado foi imediato. O piso do ônibus conseguiu ficar muito mais baixo e plano. Hoje, em vários modelos urbanos modernos, o primeiro degrau praticamente desapareceu. Isso transformou completamente o embarque de cadeirantes, idosos e passageiros carregando compras ou mochilas pesadas. Só que apareceu um novo problema. Motores geram calor extremo e agora ele estava preso numa espécie de caixa compacta na traseira. Em dias quentes, certas cidades enfrentaram dificuldades sérias de superaquecimento. Para resolver isso, engenheiros mudaram totalmente os sistemas de ventila ou radiadores começaram a ser instalados próximos da traseira ou até no teto. Grandes entradas de ar passaram a puxar vento constantemente para dentro do compartimento mecânico. Parece detalhe pequeno, mas controlar temperatura virou uma das partes mais complexas do projeto. Existe outro fator importante que pouca gente percebe: colocar o motor atrás melhora a distribuição de peso do veículo. Antes, a frente carregava praticamente tudo. Agora, passageiros e componentes ficam mais equilibrados entre os eixos. Isso reduz desgaste mecânico e melhora a estabilidade nas curvas. O motorista sente menos esforço
na direção. O ônibus balança menos durante freadas e os pneus duram mais tempo. Curiosamente, essa lógica também aparece em alguns carros esportivos famosos. Só que ali, o objetivo é desempenho extremo. Nos ônibus, a prioridade é eficiência urbana e durabilidade. A engenharia encontrou duas aplicações completamente diferentes para a mesma ideia básica. E isso mostra como soluções inteligentes conseguem viajar entre mundos totalmente opostos. Quando uma cidade compra ônibus novos, ela não pensa apenas no preço inicial. O cálculo verdadeiro envolve combustível, manutenção, desgaste e tempo parado. Um único veículo urbano pode rodar centenas de quilômetros por dia durante mais de uma década. Pequenas melhorias acabam economizando milhões ao longo dos anos, e foi exatamente isso que aconteceu com os motores traseiros. Em muitos modelos modernos, o piso baixo reduz o tempo médio de parada em cada ponto. Parece insignificante economizar alguns segundos. Porém, multiplicado por milhares de viagens, o impacto operacional fica enorme. Algumas empresas perceberam ganhos reais na velocidade das rotas, sem aumentar potência nem contratar mais motoristas. Existe também a questão da manutenção. Em vários ônibus atuais, a tampa traseira abre inteira como um grande compartimento técnico. Mecânicos conseguem acessar o conjunto mecânico rapidamente. Em certos modelos antigos, era necessário desmontar partes internas próximas do motorista apenas para alcançar componentes básicos. Isso aumentava custo e tempo parado na oficina. Outro detalhe importante envolve consumo de combustível. Ônibus urbanos pesam toneladas. Qualquer distribuição ruim de carga aumenta o esforço do motor. O equilíbrio melhorado dos modelos traseiros ajuda a reduzir desgaste em pneus, suspensão e direção. Não é economia milagrosa, mas ao longo dos anos faz diferença gigantesca no orçamento de empresas públicas e privadas. O mais interessante aparece quando observamos ônibus rodoviários. Neles, o motor traseiro libera espaço inferior para bagagens enormes. Essa solução permitiu criar viagens interestaduais mais confortáveis, sem ampliar demais o tamanho do veículo. Só que nem tudo virou vantagem. Sistemas traseiros exigem ventilação eficiente. Se a refrigeração falha, o calor se acumula rapidamente. Em cidades extremamente quentes, algumas empresas precisaram investir pesado em sistemas extras de resfriamento. Ainda assim, os benefícios continuaram superando os problemas na maioria das operações urbanas. E enquanto muita gente discute carros elétricos futuristas, milhões de ônibus tradicionais continuam usando essa solução silenciosa diariamente, sem chamar a atenção de quase ninguém. Nem todo mundo aceitou essa mudança tranquilamente. Quando fabricantes começaram a apresentar ônibus com motor traseiro, surgiram críticas pesadas. Alguns especialistas acreditavam que o calor acumulado destruiria motores rapidamente. Outros diziam que a manutenção seria complicada demais para oficinas comuns. E existia um medo ainda maior. O custo inicial desses modelos podia ser superior ao dos veículos tradicionais. Em certas cidades, gestores públicos hesitaram por anos antes de investir. Só que o cenário urbano estava ficando cada vez mais caótico. O número de passageiros crescia, as exigências de acessibilidade aumentavam e o trânsito tornava as operações mais lentas diariamente. Continuar usando projetos antigos começou a parecer economicamente insustentável. Foi então que algumas cidades perceberam um detalhe decisivo. O problema não era apenas transporte, era fluxo humano. Um ônibus eficiente precisava permitir embarques rápidos, circulação simples e menos obstáculos internos. O motor dianteiro atrapalhava exatamente
essas 3 áreas. Quando os novos modelos começaram a operar em linhas movimentadas, os resultados chamaram a atenção rapidamente. O embarque fluía melhor, passageiros se distribuíam com mais facilidade e os motoristas conseguiam trabalhar com menos estresse próximo da porta frontal. Isso não eliminou críticas imediatamente. Certas oficinas tiveram dificuldade para adaptar mecânicos ao novo sistema. Algumas peças exigiam treinamento específico. Em regiões muito quentes, houve relatos reais de superaquecimento durante congestionamentos extremos. Mas aos poucos os números começaram a vencer o debate. A vida útil operacional melhorava. O desgaste ficava mais equilibrado. E o conforto interno aumentava significativamente. Curiosamente, essa transformação aconteceu quase sem percepção popular. A maioria das pessoas apenas entrou nos ônibus novos e seguiu viagem normalmente. Poucos perceberam que estavam presenciando uma das mudanças mecânicas mais importantes do transporte urbano moderno. E, talvez, justamente por parecer discreta, ela tenha funcionado tão bem. Não houve revolução barulhenta, apenas engenharia prática, resolvendo problemas reais, silenciosamente, ao longo de décadas. Existe um erro que muita gente comete ao analisar ônibus modernos. As pessoas imaginam que mover um motor para trás automaticamente resolve todos os problemas do veículo. Não resolve. Na verdade, isso cria novas exigências extremamente importantes. A principal envolve refrigeração. Um motor pesado trabalhando horas no trânsito gera calor brutal constantemente. Se o fluxo de ar falha, a temperatura sobe rápido demais. Alguns operadores aprenderam isso da pior maneira. Em cidades quentes, certos modelos antigos apresentaram falhas frequentes, porque os sistemas de ventilação não acompanhavam o esforço diário. Foi aí que fabricantes começaram a desenvolver entradas de ar maiores, ventiladores mais potentes e radiadores melhor posicionados. Outro ponto crítico aparece na distribuição interna dos componentes. Não basta colocar o motor atrás aleatoriamente. Tanques, suspensão e transmissão precisam trabalhar em equilíbrio. Se o peso fica mal distribuído, o ônibus perde estabilidade e desgasta pneus. Rapidamente, existe também um detalhe pouco percebido pelos passageiros: o isolamento acústico. Em modelos mal projetados, o ruído traseiro invade toda a cabine. Em horários longos de operação, isso gera desconforto constante. Empresas modernas investem pesado em materiais que absorvem vibração e calor. O veículo parece cansativo até em viagens curtas. Outro erro comum acontece na manutenção preventiva. Alguns operadores atrasam limpezas dos sistemas de ventilação para economizar dinheiro. O problema surge meses depois, quando o superaquecimento começa a reduzir a vida útil do motor drasticamente. Economizar pequeno hoje pode gerar prejuízo enorme amanhã. E agora surge uma nova transição complicada. Os ônibus elétricos estão mudando novamente a lógica interna dos veículos. Sem um grande motor diesel traseiro, os fabricantes ganharam liberdade para reorganizar completamente espaço e peso. Só que as baterias trouxeram desafios diferentes. Elas são pesadas, caras, e exigem gerenciamento térmico sofisticado. Ou seja, a engenharia continua evoluindo. Apenas os problemas mudaram de lugar. Apesar das vantagens evidentes, o motor traseiro não é perfeito para todas as situações. Isso explica por que muitos ônibus escolares ainda mantêm motores dianteiros até hoje. O tipo de operação muda completamente a lógica do projeto. Veículos escolares geralmente fazem menos paradas contínuas e percorrem trajetos diferentes dos ônibus urbanos tradicionais. Eles não precisam tanto daquele piso extremamente baixo e totalmente plano. Em certos casos, manter o motor na frente
ainda oferece manutenção mais simples e custos menores. Existe também a questão climática. Em regiões extremamente frias, motores dianteiros podem ajudar no aquecimento interno do veículo. Já em cidades muito quentes, modelos traseiros exigem sistemas de refrigeração muito eficientes para evitar superaquecimento. Ou seja, não existe solução universal perfeita. Cada projeto depende da realidade operacional. Outro ponto importante envolve custo inicial. Ônibus modernos, com piso baixo e estrutura otimizada, podem ser caros para cidades menores. Algumas empresas simplesmente não conseguem renovar toda a frota rapidamente. Então, modelos antigos continuam circulando por muitos anos. Isso não significa atraso, necessariamente. Às vezes, é apenas questão financeira e logística. Existe ainda o fator elétrico, transformando tudo lentamente. Ônibus elétricos eliminam várias limitações mecânicas tradicionais. O motor pode ficar próximo dos eixos. O piso fica ainda mais livre, o ruído praticamente desaparece. Só que aparecem novos desafios difíceis. As baterias aumentam peso, a recarga exige infraestrutura cara, e a autonomia ainda limita certas operações longas. Por isso, muitos especialistas acreditam que ônibus diesel continuarão coexistindo com elétricos durante bastante tempo. A grande Li, ou talvez seja outra. O transporte urbano nunca para de evoluir, porque as cidades também nunca param de mudar. Cada solução resolve problemas específicos de uma época. Depois surgem novos desafios inesperados, e a engenharia precisa recomeçar novamente quase do zero. Da próxima vez que um ônibus parar na sua frente, observe o silêncio daquela escolha escondida atrás da carroceria. O motor traseiro não surgiu para impressionar passageiros. Ele nasceu porque cidades inteiras estavam ficando mais difíceis de movimentar. Pessoas precisavam embarcar rápido. Empresas precisavam reduzir desgaste. Motoristas precisavam trabalhar com mais segurança. E passageiros precisavam circular sem obstáculos gigantes no corredor. A solução não veio de tecnologia futurista impossível. Veio de engenharia prática, testes demorados e adaptações inteligentes acumuladas ao longo de décadas. Isso talvez seja a parte mais fascinante dessa história. Muitas das mudanças que realmente transformam o mundo acontecem discretamente, sem anúncios grandiosos, sem promessas milagrosas, apenas soluções eficientes resolvendo problemas reais diariamente. Claro, o motor traseiro não eliminou custos, trânsito ou falhas mecânicas. Ônibus continuam exigindo manutenção pesada, combustível e planejamento constante. Mas aquela decisão aparentemente simples tornou o transporte urbano mais funcional para milhões de pessoas. E agora uma nova transformação já começou silenciosamente com os modelos elétricos. Talvez daqui a algumas décadas, alguém olhe para os ônibus atuais da mesma forma que olhamos hoje para os antigos veículos com enormes motores dianteiros. Porque engenharia nunca para, ela apenas continua ajustando pequenas peças invisíveis que acabam alterando a vida inteira das cidades. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que os ônibus colocaram motores atrás. Talvez seja quantas mudanças gigantescas passam diariamente diante dos nossos olhos sem que a maioria perceba.